Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estou aqui para mais um vídeo e dessa vez iremos analisar um pouco do filme Pufo Panda. Maravilhoso, Pufo Panda. Eu tenho os dois DVDs, são 4 filmes no total e quero falar um pouco dos pontos fortes, pontos fracos, bons, ruins, que da minha opinião são sobre essa franquia, podemos dizer assim, né? Além dos filmes, até onde eu sei, a série Kung Fu Panda tem desenho animado também, tem uma série de desenhos, né? Que são canônicos na história deles. Então eu vou falar um pouco de cada filme, do que eu acho e destrinchar um pouco disso, tá? Dessas partes de filmes, assim, dos episódios em geral, tá? O primeiro filme, Kung Fu Panda, cara, maravilhoso. O que me chamou a atenção desse filme? Eu amo o Po. Eu acho o personagem Po maravilhoso. Ele é um verdadeiro nerd, cara, verdadeiro nerd. Você é um geek, né? Dos termos de hoje em dia. Ele é fanático pelo Kung Fu. Ele conhece a história, ele conhece tudo, assim, do zero. Pô, ele é aquela pessoa, né? O ser que ama alguma coisa. Ele ama Kung Fu. E por ele gostar disso, ele corre atrás de tudo que é sobre Kung Fu. Então ele tem um conhecimento muito amplo da área que ele gosta. Só que ele é um panda, e um panda, normalmente aí no universo deles, lá do Kung Fu Panda, ele é um ser mais pesado, gordinho, sem tanta mobilidade, que tem outras qualidades e não tem como lutar. Ele não é uma espécie feita para lutar. Então ele é um cara que ama Kung Fu, mas teoricamente ele não teria o físico para fazer isso, certo? Então ele vive sonhando, ele é tipo uma criança que sonha, que imagina como seria ele lutando, como seria ele herói. E tipo, mano, eu adoro o Paul, cara. Eu acho isso muito criança e puro, sabe? Você consegue me entender? A pessoa gostar de alguma coisa tão fortemente e ela correr atrás disso. E assim, fantástico. Eu não vou contar spoilers do filme, tá? Dos filmes, nem da série, mas eu vou falar assim do que eu gosto dele de verdade. Eu gosto muito do Paul por causa disso, porque ele é um cara que, por um acaso, ao destino no filme, né, ele acabou se tornando o mestre em Kung Fu, ou melhor dizendo, ele foi escolhido para ser o lendário Kung Fu Master, tipo, o mais fodão. Então ele foi escolhido para isso, mas é todo o filme baseado nesse processo. E cara, eu adoro ele é, sendo fã daquilo. Quando ele entra lá como se fosse um museu dos passados do Kung Fu, de tudo que houve, assim, ele conhece cada peça, ele sabe o que cada artefato faz, quem pertenceu, quem usou, quando foi usado, ele conhece tudo, cara. Eu acho isso fantástico, porque quando ele vê alguma coisa que ele gosta, ele, uau, olha isso, nossa, tipo, ele se empolga tanto, cara. Eu acho que essa empolgação dele é maravilhosa, que atrai, sabe? Você se diverte porque você vê o quanto ele é fã daquilo. E aquilo é maravilhoso, isso é maravilhoso, porque você vê um personagem que realmente gosta daquilo. E isso é incrível, isso é incrível, incrível. Então o primeiro filme, ele não tem, pra mim, ele não tem pontos negativos. O primeiro filme ele é 100% bom. Ele é uma introdução, né? Ele introduz o universo ali do Kung Fu Panda, quem é o Po, que existe os Cinco Furiosos, que todo um processo de introdução. E, meu, eu de cara, você se apaixona pelo Po, você vê que ele é maravilhoso, você gosta muito dele, então assim, 10 de 10, o primeiro filme é incrível, maravilhoso demais. Então, vale muito a pena, cara. Essa animação é fantástica. Você se diverte, você dá risada, você tem cenas de ação legais. E o vilão é muito bom. Nossa, o que falar do Tai Lung, né? Muito bom. Que não é um vilão em si, tá? Já digo assim, ele tem uma backstory, uma história de fundo. Que, cara, se você parar e reparar muito bem, ele não é um vilão de todo vilão. Ele não é um cara mal em si, mas ele é incompreendido, lógico. Não estou justificando as ações dele, o que ele fez, mas você consegue entender o porquê que ele age daquela forma. E isso é muito bom, porque não é um simples vilão, né? É simplesmente uma coisa aconteceu com ele ruim e ele não soube lidar. Então é muito bom isso também. Além do personagem principal, o Po, ser maravilhoso, você tem lá os Cinco Furiosos, que seriam os personagens coadjuvantes do Po, né? Tem ele como o herdeiro lá do Pergaminho do Dragão. Então ele é o cara escolhido para ser o fodão, mas ele não é. E todo o processo para ele se tornar, talvez. E os Cinco Furiosos, que já são personagens que são lutadores já consagrados, né? Já tem história. Então, assim,
E o vilão, são personagens muito bons, sem falar no Mestre Shifu, cara, que é o cara que ensina a lutar. É muito engraçado usar Shifu com o Po, as interações são muito boas. Então, assim, perfeito o filme. Assistam Kung Fu Panda 1, é muito bom. E temos, depois disso, né, Kung Fu Panda 2. O Kung Fu Panda 2, eu considero ele melhor do que o primeiro. Por quê? Porque no 2, o Po, ele é o dragão guerreiro, né? Ele é o escolhido lá do primeiro filme e tal. Ele ainda é esse personagem aqui no 2. E ele já é um lutador profissional, as pessoas já conhecem ele como dragão guerreiro. E cara, a história do 2 é muito mais psicológica. Se o 1 tinha a questão do físico, né, dele ser um panda, não saber lutar, não ter locomoção, ser mais gordinho, não conseguir se mexer, ele todo aquele processo. O 2, como ele já é um guerreiro já mais vivido, né, ele mexe muito com o passado do Po, com o psicológico, você trata de dramas, assim, não só dele, mas de outras pessoas que vai envolvendo, é envolvente, e é um pouco mais sério, vamos pôr assim, no filme, é um pouco mais sério do que o primeiro nessa questão. Agora, o que eles acertaram no primeiro se manteve nesse segundo. O Po é engraçado demais, ele é muito fã do Kung Fu, então as fanzices dele, as coisas que ele gosta, que ele fala, cara, é fantástico, O 2 eu acho ele mais engraçado que o primeiro, nesse sentido, porque o Po tá tinindo ali de informação, de coisa, e, meu, ele é aquele cara que se... Vou dar um exemplo aqui. Pô, eu sou fã de Cavaleiro do Zodíaco. Se um dia eu ver uma daquelas armaduras que fizeram o tamanho real de ouro, os Cavaleiros de Ouro, né? E eu ver pessoalmente, cara, eu vou chorar de emoção. Eu vou, que bonito! E o Po é assim. Ele vê algo que é de Kung Fu, que ele ama, cara, ele se derrete, ele mostra aquilo. E, meu, eu adoro o vilão do segundo filme, Shen. Cara, ele é o melhor vilão pra mim de todos. Apesar de eu gostar muito do Tai Lung do primeiro, o segundo eu acho ele um pavão. Putz. Ele é incrível, eu adoro o Shen, ele é totalmente oposto do Po, então assim, ele é realmente o antagonista do Po. Pra mim ele é foda, muito bom, adoro o Shen. Eu acho a história dele também interessante. Não é um pouco mais simples do que o Tai Lung, é um vilão mais vilanesco mesmo. Só que, meu, fantástico. O segundo filme eu considero ele melhor do que o primeiro. Muito, muito, muito bom, cara. Sensacional. E, assim, o segundo é tão divertido quanto, até mais eu acredito que seja. Então, o segundo filme também recomendo muito, assistam também, que vale muito a pena. O 3 e o 4 eu não tenho, então eu vou dar uma resumida básica aqui neles, porque é o seguinte, eles pra mim caíram um pouco na qualidade. O terceiro, infelizmente pra mim, tem a questão ali que eu não gostei muito já, que já é uma fase mais avançada do Po, né? Ele já não é mais aquele lutador guerreiro, ele tá já sendo preparado para se tornar, para passar conhecimento, né? Para ser mestre. Esse é o processo dele nesse filme. Ele sair do aluno, né? Do individual e partir para ensinamentos, né? Que seria uma nova etapa. Então, para mim isso foi muito cedo. Eu acho que não é necessariamente necessário ali naquele momento de ser dessa forma. Mas o Kai é um vilão legal. Não é para mim os outros dois são muito melhores. O Kai cai bastante no meu conceito ali de vilanesco, né? Eu acho que ele é bem mais abaixo do que os outros dois, apesar de eu gostar dele, não estou reclamando. Mas aí o que eu não gostei é a justificativa do Po ser escolhido, que desse aqui mostra, né? Então acho que você perde um pouco do carisma do personagem, que é um personagem que foi escolhido aleatoriamente para se tornar o que ele sempre quis, né? Ele conseguiu ter a oportunidade de seguir o que ele queria. E nesse filme tira um pouco isso, na minha opinião. Mas é um filme bom, é gostoso de assistir. Tem a interação dele com a tigresa, que sempre é muito boa. Em todos os filmes a interação dele com a tigresa é incrível. E é muito legal você conhecer também a família do Po, lá dos parentes também. É legal, é um filme bom. Pra mim ele perde muito na qualidade de todos os dois, mas é um filme ainda que vale muito a pena. É muito bacana de assistir também. Esse aqui também é muito bom, que continua aquela parte de engraçado, né? Do Po ele ainda ser fã. Só que o Po ele já é um personagem mais velho. Então ele já não tem mais aquela inocência que tinha nos outros dois. Nesse ele já é mais um pouco casca grossa, assim, vamos dizer assim, né? No sentido de já entender como a vida funciona, já ver que, apesar de ser fã ainda das coisas que ele gosta, ele já dá uma controlada, sabe? Ele dá uma baixada na bola. E o quarto filme, né? O quarto filme eu gosto, assim, é um filme legal, ele é um filme bacana, pra mim é médio, 5 de 10, né? Médio. É um filme bom, você não vai achar ruim, você vai se divertir, só que ali já, pra mim, perdeu todo o brilho que tinha o Po. Nem eu falo, no primeiro e no segundo ele é o guerreiro que queria ser,
ele conquistou, sabe, que ele foi atrás, se esforçou, assim, tudo que ele queria, estava correndo atrás, descobrindo. Não, tanto isso no quarto filme já não é. Aquele processo de se tornar mestre, nesse quarto filme, literalmente ele se tornou o mestre. Então ele tá já passaram, ó, você não será mais o escolhido, você tem que passar pra frente. E aí pra mim isso aí acabou com o filme, por quê? Porque a ideia do primeiro filme é o quê? Existe um dragão guerreiro, né? Um escolhido, uma pessoa que vai ler o pergaminho do dragão, se tornar um guerreiro mais fodástico, sabe assim? Era essa a lenda. E no quarto filme falou, não, você vai ser, foi você, agora tem que ser outro, né? E com ele vivo. Então, tipo assim, não acabou a hegemonia do povo para transferir para outra. Apesar, eu gosto muito da personagem que incluíram lá, acho que é uma raposa, agora não lembro a raça dela, mas eu gosto muito dela, eu acho que ela é uma personagem maravilhosa incluída, muito boa, a interação dela com o Poe é sensacional, só que eu acho que não deveria ter sido dessa forma, pra mim o Poe teria que ser ainda o Dragão Guerreiro, sabe, continuar como o principal da série, e aos poucos você talvez indo alterando isso, e não jogar na cara como foi. Então o quarto ele perde um pouco de qualidade nisso, mas é um filme divertido de ver, então valeu a pena assistir também. E também tem a série de desenho, né? A série animada, que ela tem vários episódios, eu não sei quantas temporadas são, 2, 3, não sei, eu assisti muitos episódios aleatórios, então eu não acompanhei em seguida, mas a série de qualidade, ela é bem abaixo dos filmes, os filmes têm um orçamento maior, então fizeram uma qualidade incrível, a série é bem mais abaixo, mas a série é bacana porque ela mostra, principalmente, se eu não me engano, o período entre o primeiro e o segundo filme, quando o Poe vira o Dragão Guerreiro, até mesmo antes do segundo. Então mostra várias missões que ele faz nos povoados, que ele vai fazendo e a fama dele se espalhando, que é o mais importante. Porque no primeiro filme ele é o Dragão Guerreiro, já por isso só já mostra assim, nossa, o Poe é o Dragão Guerreiro, tipo, isso já é uma notícia bombástica. Só que a partir dali, nesse período do primeiro para o segundo, o Poe já é conhecido quase mundialmente como o Dragão Guerreiro no segundo. Então esse período do desenho se passa aqui, vai mostrando que ele é famoso, as missões que ele vai fazendo, como ele vai se tornando essa pessoa conhecida, né? Esse ser conhecido. Então, assim, para quem tiver tempo, disposição, é legal assistir, não é uma animação ruim, ela é bem abaixo de qualidade só, comparado com os filmes, mas dá para assistir de boa, tranquilamente, e você gosta da franquia, vai gostar de assistir. Então, Kung Fu Panda é um dos meus desenhos preferidos, animações preferidas, porque ela tem vários, né? O 1 e o 2 simplesmente fantásticos para mim, apesar de não ser a favorita, tem outras que são para mim muito melhores, mas eu gosto muito, então recomendo bastante, fortemente assistir Kung Fu Panda, quem tiver afim, ou quem nunca assistiu, dê uma oportunidade. Quem já assistiu, provavelmente vai querer assistir de novo, porque é um filme muito bom. Eu já assisti umas 10 vezes o 1 e o 2, até mais, são incríveis demais. Então, meu voto é, assistam, dê uma oportunidade quem nunca viu, quem já assistiu, assista de novo, porque vai gostar, é muito gostoso de assistir, e vale muito a pena, tá? Dê uma oportunidade quem nunca viu. E com isso eu me despeço aqui, tá? Um beijo a todos. Tchau!